E aí, pessoal, agora vamos ver a questão de número 58 da EAR. Então, vamos aqui ao enunciado. Questão 58. Ele fala o que para a gente? O ponto P, dado pelas coordenadas 1 e 4, é, aí tem ali pontinho, pontinho, a circunferência de equação x mais 1 elevado ao quadrado, né, entre parênteses, mais y menos 5 parênteses elevado ao quadrado, igual a 9. E é, pontinho, pontinho, a circunferência da equação x menos 3 elevado ao quadrado mais y menos 5 elevado ao quadrado igual a 16. Então, nessas opções aqui tem esse ali em branco, né, esse pontinho, pontinho, a gente vai ter que falar se elas são exteriores ou interiores, né? O ponto ele fica interior ou exterior à circunferência. Então, vamos começar aqui a resolução. Bem, essa questão aqui, a gente vai resolver ela da seguinte forma, tá? A gente primeiro vai recordar como que a gente calcula a distância entre um ponto e outro ponto. E que ponto seria esse? Veja bem, o ponto que ele dá para a gente, ele fala que o ponto P tem coordenadas 1 e 4. Então, a gente tem um plano cartesiano, onde o ponto P está na posição x igual a 1, y igual a 4. Ele dá para a gente duas equações. Então, vou botar aqui a primeira equação. Ela é x mais 1 elevado ao quadrado, mais eu tenho y menos 5 elevado ao quadrado igual a 9. Essa equação aqui é a equação de uma circunferência. Então, ele vai te dar, através dos pontos, ele vai te mostrar aqui, né? Os pontos onde é o centro da circunferência, e aqui seria o meu raio ao quadrado, mas vamos falar disso um pouco mais adiante. A minha segunda equação, ela é x menos 3 elevado ao quadrado, mais, tenho também aqui y menos 5 elevado ao quadrado, isso aqui é igual a 16. Vamos agora recordar, porque isso é essencial, que a gente possa resolver a questão, qual é o formato, né, padrão da equação da circunferência. Ele é o seguinte, vou botar aqui do lado. Ele é x menos a elevado ao quadrado mais, eu tenho aqui y menos b quadrado igual ao raio ao quadrado. Esse aqui é o formato, tá, que você vai ter que se basear para poder achar os pontos A e B com base no que está aqui. Agora, olha bem, vamos comparar essa primeira equação aqui com essa aqui. O A é o ponto onde é o centro da minha circunferência, né? Para essa equação aqui, o meu ponto seria o ponto A e B. Então, pessoal, basta que eu iguale aqui menos A a 1, menos B menos 5, que eu então encontrar esses pontos, tá? Que eu acho, poder saber a distância para a circunferência. Então, olha só. Repara que, vou colocar aqui embaixo para ficar mais fácil. Repetir aqui a equação. Eu vou igualar aqui esses termos que estão aqui dentro, tá? Na mesma posição. Então, aqui eu tenho que menos A tem que ser igual a 1. Menos A é igual a 1. É só inverter aqui o sinal, né? Vou multiplicar por menos 1. A é igual a menos 1. Tá? Encontrei aqui o A. Aqui, menos B igual a menos 5. Multiplico por menos 1. B é igual a 5. Então, sem mistério também. E aqui, R2 é igual a 9. Então, R é a raiz de 9, que é igual a 3. Encontrei, para essa primeira equação aqui, que ela está no ponto menos 1 e 5, e tem raio igual a 3, tá? Então, encontrei aqui o ponto da minha equação. Quando eu faço a mesma coisa aqui com essa equação de baixo, eu então vou também encontrar o ponto do seu centro, né? E também o seu raio. Então, vamos fazer aqui. Vou comparar essa aqui com a geral, tá? Então, menos A tem que ser igual a menos 3. Então, menos A igual a menos 3. Logo, A
é igual a 3. E aqui eu tenho menos b igual a menos 5. Inverso o sinal igual de cima, né? b igual a 5. E o meu raio quadrado é igual a 16. Raio quadrado igual a 16. Raio igual a raiz de 16, que é igual a 4. Então, encontrei aqui também. Então, para essa equação aqui, eu tenho que o meu ponto, o centro da minha circunferência, está no ponto 3,5 e tem raio 4. Tá? O que a questão pede para a gente? Ele quer saber se esse ponto aqui, P, esse pontinho aqui, 1,4, ele está dentro da circunferência ou fora, ou seja, se ele é interno, se ele é interior, né, ou exterior. E como é que eu faço para saber isso? Veja bem, se eu tenho uma circunferência aqui qualquer, tá? Aqui é o meu centro, minha circunferência, eu tenho aqui um raio. Eu sabendo do raio, tá? Eu tenho que saber o que mais? Eu tenho que saber como é que eu calculo a distância de um ponto a outro, tá? Para saber se ele está dentro ou não. Por exemplo, se o meu raio aqui, vou dar aqui um exemplo qualquer, tá? Meu raio aqui vale 10. Se eu tenho que um ponto qualquer, ele está distante do meu centro a uma distância inferior a 10, ele está dentro, né? Pode estar 9, pode estar 7, pode estar 5. Ou seja, se for um número menor que 10, ele está dentro. Se for 10, ele está sob a circunferência. Se for maior que 10, ele está fora. Então é assim que a gente tem que fazer essa análise. E como é que eu faço essa análise da distância para saber em relação ao centro da circunferência, né? Que é esse ponto aqui, se o ponto P, se ele está dentro ou fora? A gente vai aplicar outra equação, que é a equação da distância entre dois pontos. Essa equação é distância é igual, aqui eu vou pegar a diferença entre os pontos dados, né, do centro e ponto P, entre eles, a diferença ao quadrado, mais no eixo Y também. Aqui eu tenho no X e no Y também. Isso aqui é a raiz. Isso aqui, gente, nada mais é do que você aplicar Pitágoras. Então, é bem tranquilo. Vamos pegar aqui para nossa primeira equação da circunferência, né? Onde eu encontrei o ponto P igual a menos 1, tá? E menos 1 e 5 e raio 3. Vou comparar então esse ponto com esse ponto aqui. Repara que o raio é 3. Então, se a minha distância ela for menor que 3, ele está dentro. Se ele for maior que 3, ele está fora. Tá bom? Então, vamos pegar aqui. Eu tenho que o meu P, aqui eu vou chamar esse ponto aqui, de um P1. Tá? Ele é menos 1 e 5. Vou comparar com o ponto P, tá? Que é 1 e 4. A minha distância, então, aqui vai ser igual. Vou pegar aqui menos 1. Melhor, pegar a partir do P para o P, P1. Vou ter 1 menos 1. Não posso esquecer aqui esse sinalzinho aqui entre parênteses, tá? Elevado ao quadrado mais, que eu vou ter 4 menos 5 elevado ao quadrado. Tá? Continha bem tranquilo, né? 1, aqui eu tenho menos com menos aqui, vai dar mais. Então, vou ter aqui 2, D igual, aqui eu vou ter 2 ao quadrado, tá? Mais 4 menos 1, 4 menos 5 vai dar menos 1. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5. Então, D igual a raiz de 5, que vai ser aproximadamente 2,23. Tá? Então, eu estou vendo que a distância do ponto P, que é 1,4, para o centro da minha primeira circunferência, ele é inferior a 3, então ele é interno. Tá certo? Vamos agora fazer com a mesma conta, né, mas com o ponto 3,5, que eu vou chamar de P2 aqui. Tá? P2 é o ponto 3,5. Um pouquinho para cima, para a gente ter espaço para poder escrever. Vamos lá.
Gente, é a mesma conta. Então, vou pegar aqui o D, tá? Vou pegar então aqui do ponto P para o ponto P2. Eu tenho D, vou botar aqui a raiz, né? Eu vou ter 1 menos 3 ao quadrado, vou dar o radical aqui, mais 4 menos 5 ao quadrado. D igual. Aqui eu tenho 1 menos 3 vai dar menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Então eu tenho 4. Aqui eu vou ter 1 também, já viu que aqui em cima a gente encontrou 1, né? Mesma conta aqui, então 1. Isso aqui vai dar raiz de 5, igual de cima, que vai dar igual a 2,23. Então veja que a distância, tanto do ponto P para o centro da circunferência, que eu vou chamar de 1, né? Primeira circunferência, vai ser 2,3, que é inferior ao raio, que a gente calculou aqui dela, o raio, como a segunda circunferência, né? O centro da circunferência, ele também vai ser menor. Por quê? Porque aqui o raio é 4. Então eu posso falar, gente, que o ponto P, ele é interior às duas circunferências. Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. Se o interior, tanto um quanto o outro, a minha opção correta é a opção da letra D. Está aqui embaixo, D, né? Ele é interior a ambas as circunferências, tá certo? Eu agora quero mostrar a vocês, a questão acabou aqui, para efeito de prova está resolvida, mas uma maneira de você estudar. Como você iria conseguir fazer isso aqui, enxergar isso aqui melhor, através de um programa? Então a gente vai ver a resolução dessa questão de maneira bem tranquila. Claro que na prova você não vai poder usar o computador, apenas você estudar na sua preparação. Vamos ver então no GeoGebra como ficaria a representação desses pontos e dessa questão, para que você possa ver que realmente o ponto P fica dentro, tá bom? Então vamos ver agora como fica essa resolução feita pelo GeoGebra. Vamos lá? Quando a gente parte para o GeoGebra, a gente vai pegar então aqui, é bem fácil, tá, gente? Eu até recomendo você que ainda não usa o GeoGebra passar a usar, porque vai ajudar muito nos seus estudos. Vamos pegar aqui o primeiro elemento que ele dá para a gente, que é o ponto P. Então eu vou escrever aqui P 1,4. Tá? Eu dou um Enter. Eu tenho aqui a representação do ponto P no meu plano. Tá? Qual é a primeira equação que ele dá para a gente? A gente vai escrever aqui a equação x mais 1, vou botar aqui para fora, elevado ao quadrado, mais, aqui eu tenho y menos 5, elevado ao quadrado, igual a 9. Tá? Eu dou aqui um Enter. Então, repara, eu tenho aqui a representação gráfica da minha equação de circunferência, né, que é essa aqui, e eu posso ver que o ponto P está dentro. Tá? Vamos agora pegar a minha outra equação. X menos 3 ao quadrado, mais, a gente tem y menos 5 ao quadrado, igual a 16. Olha só, eu tenho aqui a minha segunda equação, e tenho que ele também, o ponto P está dentro de uma e de outra. Então a questãozinha está redonda. Vamos já aproveitar e também aprofundar mais um pouquinho. Vamos ver a distância entre, né, o centro da circunferência e o ponto P. Como que eu faço isso? Vou pegar aqui, comando centro, ele refere aqui à cônica, né? A cônica seria a minha equação de cônica, que é EQ1. Ele então plota aqui na tela, tá? O centro da minha circunferência EQ1, que é essa primeira equação aqui. Faço a mesma coisa com a outra, cônica de EQ2. Então tem aqui a distância, o centro, né, da minha circunferência. Quero saber a distância entre o ponto A, que é o centro, para o ponto P. E depois a distância do ponto B para o ponto P. Vamos ver como é que fica isso aqui? Tem o comando distância. A gente vai colocar aqui ponto A, ponto P. A gente dá um Enter. Aqui, 2,24, né? Que é aquela aproximação
da raiz de 5. Agora eu quero saber a distância também. Agora, do ponto P para o ponto B. Eu posso colocar B e P ou P e B, tanto faz, tá? Do ponto B para o ponto P. Repara que a distância é igual. Então, a distância de A a P é a mesma distância de P a B, tá? Então, isso aqui é a maneira que você tem de você estudar, de você ver que tem muita coisa na matemática, muitas questões, principalmente de geometria, que fica muito complicado. Você fica fazendo muita figura e tal, né? Claro, isso você tem que praticar para a prova, mas no seu dia a dia de estudo, se raio fosse 5, fosse 6, então você consegue aqui mexer nos valores e ter um estudo mais eficaz. Tá legal? Então, vou usar aqui para a nossa tela. Então, pessoal, a questão é essa aqui. Ela é bem tranquila, como vocês viram. Então, você tem que recordar apenas a equação da circunferência, também aquela formulazinha para saber a distância entre dois pontos. Fora isso, a questão está morta. Tá legal? Então, 58, letra D, interior. E vou ficando por aqui e te encontro na próxima questão. Até lá e um abraço.